Pastor Jesus, irmãos. A gente está aqui no Capão Redondo. O Marcos e o pastor André. Pregar aqui o Evangelho. Vamos começar, né? Hoje está um pouco fraco aqui, mas aqui nunca deixa de ter muita gente. Sempre tem alguém passando. Uma benção. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui neste lugar para anunciar algo novo, anunciar a Jesus Cristo, anunciar a volta do Senhor, a volta do Salvador, anunciar um novo tempo que está para acontecer. Há muitas coisas que nós poderemos escutar, mas nenhuma delas é valorosamente uma palavra de Deus. Nenhuma delas é valorosamente como escutar acerca de Deus, acerca de Jesus, o Filho de Deus, aquele a quem é, a quem era e a quem vai ser eternamente. O homem caminha por muitos caminhos e aprende muitas coisas nesta terra, mas para aprender acerca de Deus, ele muitas vezes ele se priva de querer aprender acerca do seu Senhor e do seu Salvador. Por isso é o motivo que Deus tem enviado seus servos na terra para anunciar a sua vinda, a sua volta. Porque vai haver um grande dia chamado Grande Dia do Senhor, que Jesus Cristo voltará. Ele vai vir nas nuvens com trombeta de Deus, com voz de arcanjo, e os que morrerem em Cristo Jesus do ladrão da cruz, ao arrebatamento da igreja, ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos salvos com o Espírito Santo, falando de Jesus, vivendo a palavra de Deus, seremos arrebatados aos ares, ao encontro do Senhor Jesus lá em cima. Por isso ele deixou escrito as escritas canônicas divinas santa, que o homem teria que pegar um novo caminho. Os profetas da antiguidade já pregavam e anunciavam, aconselhando o homem mudar de vida. Os profetas já anunciavam ao homem na terra que teria ele de pegar um novo caminho, de ter um novo pensamento. Por isso ele falou: os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Aí teria o homem uma oportunidade, porque ele falou: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Por isso nós estamos aqui pertinho de você, anunciando a vinda do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele quer salvar a sua vida. O Senhor Jesus, ele quer te dar uma nova vida. Não é a vida dos pensamentos do homem, não é a vida dos caminhos do homem, mas é uma vida de caminhar num novo caminho, e é uma vida de ter um novo entendimento. Jesus Cristo, ele está voltando, não é para buscar todo mundo, não.
Jesus Cristo ele está voltando na nuvem para buscar os seus eleitos, para vir buscar os seus escolhidos, o qual está falando na palavra. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus Cristo começou, não só a fazer, mas a ensinar. Jesus Cristo ensinou que o homem teria que andar num novo caminho, que o homem teria de ter um novo pensamento. Qual que são esses caminhos? Qual que são esses pensamentos? São o homem não andar nos seus próprios querer, o homem não andar no seu próprio entendimento. O homem teria que se arrepender para poder conhecer acerca de Deus. E Deus, infinitamente, com seu amor e sua misericórdia, enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna não é uma vida nesta matéria carnal. A vida eterna é uma vida espiritual dada por Deus, e se começa planteando, se começa falando, se começa ensinando, se começa dizendo que há um novo tempo e uma nova vida em Cristo Jesus para aquele que se arrepende. Este é o plano de Deus em Cristo Jesus. Jesus Cristo, esse é o Messias, o prometido de Deus, o Yeshua HaMashiach, o Salvador da humanidade, o Salvador. Este é o Senhor da igreja. Este é o Senhor que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O propósito de Deus é salvar. O propósito de Deus é orientar o homem e a mulher, caminhando pelo novo caminho, pensando um novo pensamento, uma nova direção. O mundo é mau, o mundo é maligno. Quem se faz amizade com o mundo, faz inimizade contra Deus, porque Jesus Cristo veio trazer não um reino deste mundo, mas um reino espiritual, celestialmente eterno. Jesus Cristo, ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta do seu coração, ele vai entrar e fazer morada. Ele vai dar a você um novo sentido de vida, não uma vida de pecado, mas uma vida de santidade, não uma vida de questionamento, mas uma vida de gozo e paz no Espírito Santo. Olhando para Jesus, você não se engana, porque Ele é o autor e o consumador da fé. Ele é o apresentador de Deus para a salvação do ser humano na terra. Jesus Cristo eterno, Ele está te chamando. Hoje é domingo, é dia de culto, de cultuar a Deus. É dia de levantar as mãos e confessar Jesus Cristo como seu Senhor. Você sente vontade de se tornar um novo homem, uma nova mulher. Não pense duas vezes. Não olhe para os seus próprios entendimentos. Procure um lugar que se anuncia Jesus como Salvador. Entre e adorem e anuncie-se Jesus como seu Senhor, porque Ele tem vida nova para tu. Ele tem vida nova para você. Ele tem vida nova para o Senhor, para a Senhora, porque Ele ensinou isso, Ele falou isso, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que Ele escolheu, as quais também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por Ele pelo espaço de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Estando com ele, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim viste,
Porque na verdade João Batista batizou com água, mas vos serei batizado não muito depois deste dia com o Espírito Santo. Porque aquele, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurará tu este tempo, reinos de Israel? Mas disse ele: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Semeei minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você está nos confins da terra. Você está onde está chegando a palavra de Deus. Então anunciou Jesus antes de subir ao céu e antes de sentar à destra de Deus. Anunciou que é verdade, anunciou que é certeza, que assim como ele subiu para o céu, ele vai voltar para buscar os seus eleitos e os seus escolhidos, para buscar todo homem, toda mulher que tem o seu coração aquebrantado para Deus, para aquele que busca o Espírito Santo a ser consolado, para aquele que busca Jesus a ser orientado, para aquele que busca os anjos de Deus a ser protegido, porque está escrito que Deus ordenará os seus anjos para que guarde em todos os seus caminhos, para que não tropece com os seus pés em pedra. A palavra, ele é Jesus, a palavra, ela é viva, a palavra, ela é Cristo Jesus, a palavra é o plano de Deus para a humanidade, para a mudança do homem e da mulher. É necessário ter Jesus Cristo, é necessário abandonar as concupiscências, é necessário ter uma mudança de vida, abandonar o pecado e caminhar na santidade de Deus. Continuando, aqueles espectadores, aqueles ouvintes da palavra de Deus, naquele grande dia que Jesus Cristo subiu ao céu, depois de morrer e ressuscitou, depois que ele morreu e ressuscitou, passou 40 dias sobre a terra, dando instruções acerca do reino de Deus. Em toda a história da humanidade você se vê escrito antes de Cristo e depois de Cristo, porque este Cristo é a promessa de Deus para todo ser humano sobre a terra. E todo tempo se vê falar depois de Cristo e antes de Cristo. Então Jesus Cristo é o centro das atenções. Jesus Cristo é aquele que sentenciou o homem a depois do pecado. Fala que o homem vive uma vida sadia até os 70 anos, chegar aos 80 é só cansaço e fadiga. Deus também falou: não viverá o homem o Espírito de Deus sobre ele por todo esse tempo, mas sim ele viverá 120 anos de vida. Então a vida do homem na terra é de 70 a 120 anos de vida. Se você olhar para a medida que Deus sentenciou o homem sobre a terra, ele vive uma vida sadia até os 70 anos, depois ele sofre os danos da velhice e não passa dos 120. Acabou a vida do homem sobre a terra, mas ele tem uma chance de viver eternamente, e essa chance foi dada por Deus. Essa chance foi estabelecida por Deus a todos aqueles que nele crê, não pereça, mas sim terá a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E para ter esta vida é necessário ter mudança. Para ter esta mudança é necessário se arrepender. Para ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador, agora o homem não teria mais de andar nos seus próprios entendimentos. O homem não teria mais de conquistar patrimônio sobre a terra com ganância, ser avarento. O homem agora tinha que seguir um novo entendimento, um novo ensinamento. Este ensinamento quem deu foi Jesus. Este ensinamento era o homem praticante do amor, seria o homem observador das Escrituras de Deus, seria um homem
agora que andava no novo caminho, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, seria um homem cheio do Espírito Santo de Deus, praticante da palavra de Deus, amante de si mesmo, não tem mais lugar no reino de Deus. Avarento não tem mais lugar no reino de Deus. Homens que olham para o seu próprio entendimento, faz da sua força o seu braço e aparta o coração do Senhor. Ele envelhece, mas Jesus Cristo permanece sendo o mesmo Deus, chamando para uma nova vida, a vida do arrependimento com Deus. É uma vida diferente, é uma vida que o homem abandona o pecado. Você que vive na cachaça, você que vive na cocaína, você que vive na prostituição, você que vive na avareza, você que vive nos seus próprios entendimentos, tem uma mudança, porque Jesus não vem buscar o homem que olha e viver nesta terra. Jesus Cristo vem buscar o homem que olha para as coisas do alto, o homem que abandona o pecado, o homem que anda no novo caminho, o homem que olha para Jesus como o autor e o consumador da fé. É um homem que pratica o amor, é um homem que olha para Deus como seu Senhor, é um homem que olha para os planos de Deus e segue seu juízo, porque a vida do homem nesta terra é de 120 anos de vida. A 70 anos passou-se, envelheceu o homem, assim o homem vive uma vida sadia até os 70 anos, depois ele sofre os danos da velhice e não passa dos 120. Acabou-se a vida nesta terra, mas tem uma oportunidade de Deus em Cristo Jesus para a tua vida, homem e mulher de Deus. E disse-lhe Jesus: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus Cristo dizia isto, vendo ele, foi elevado às alturas numa nuvem que recebeu, ocultando seus olhos, estando com eles. E ele estando com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto dele puseram-se dois varões vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que entre vós foi recebido em cima no céu, adivinha assim como para o céu o viste ir. Aqui está uma promessa que Jesus Cristo subiu ao céu, sentou-se à destra de Deus, o Todo-Poderoso, e que falou que aquele que fosse testemunha de Jesus, aquele que andasse num novo caminho, aquele que pegasse a palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. Jesus Cristo voltaria neste grande dia do Senhor para buscar os seus escolhidos, para buscar todo aquele que tem um novo caminho, para buscar todo aquele que tem um novo entendimento, porque falou o profeta Isaías que o entendimento do homem seria muito pequeno acerca do entendimento de Deus. Com seus próprios entendimentos, você não pode adquirir fé para entrar no reino de Deus. É necessário que o homem se arrependa e venha clamar, olhar para Jesus, autor e o consumador da fé, praticar a fé nesta terra, porque a fé tem que ser praticada, a fé tem que ser exercitada nesta terra, porque com fé você entra no reino de Deus. Em Cristo você é mais que vencedor. É necessário o homem se arrepender, é necessário o homem ter este novo entendimento,
É necessário este homem andar neste novo caminho. É necessário você ter, aleluia, um novo tempo para que se arrependa nesta terra. É necessário o homem estar convicto que ele não pode andar nos seus próprios entendimentos. É necessário o homem olhar para a palavra de Deus, como Jesus orientou. Examinai as Escrituras, porque vos vim ter nela a vida eterna, disse Jesus, e que são delas que de mim testifica, disse o Filho de Deus vivo, Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Aqueles que estão em Cristo Jesus, ele anda no novo caminho, ele tem um novo entendimento, porque aquele que tem Jesus, eles estão de olho na eternidade, porque aqueles que têm Jesus e olham para a palavra de Deus, já passaram da morte para a vida, vive uma nova vida, o homem cheio do Espírito Santo. Ele não pensa em granjear nesta terra, ele pensa na sua morada celestial, ele pensa na sua vida eterna. É necessário você se arrepender para receber do alto céu o gozo de Deus, para receber o consolo do Espírito Santo, para receber a proteção dos anjos de Deus, para receber a orientação que é Jesus na sua vida. É necessário se arrepender em Deus. Todo homem, toda mulher vai ter um dia difícil nesta terra. A Bíblia fala de um dia difícil que todo homem terá nesta terra. Um dia difícil todo mundo vai ter. E neste dia difícil é necessário você ter Deus, porque só Ele vai lhe socorrer. Todo ser humano tem um dia difícil. Neste dia difícil que ainda não chegou sobre a sua vida, ainda vai chegar, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela é fiel, e ela se cumpre. E por se cumprir ela em sua vida, neste dia difícil que chegar em sua vida, lembre de Jesus Cristo, teu Senhor. Lembre-se do plano de Deus para a salvação da humanidade, que é Cristo Jesus, o Senhor da igreja, o resgatador do ser humano do pecado. Jesus Cristo, ele está voltando para salvar um povo, para buscar um povo escolhido, seus eleitos. Jesus não veio buscar um homem, Jesus não vem buscar um homem que anda conforme os seus próprios entendimentos. Jesus Cristo vem buscar um ser humano arrependido. Jesus Cristo vem buscar um ser arrependido, que olha para as coisas do alto, que anda no novo caminho, que olha para a palavra de Deus, que pratica o amor, que está estabelecido seus entendimentos na palavra de Deus, aonde está escrito: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus Cristo vai aliviar este fardo pesado sobre a sua vida. Quando você vir até Ele, como fala a palavra: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Disse Jesus Cristo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui está Jesus apresentando um novo caminho. Aqui está Jesus Cristo apresentando o caminho do arrependimento. Aqui está Jesus apresentando a você um caminho de paz, um caminho de alegria, não um caminho de pecado, mas Jesus está te apresentando um caminho de santidade,
ao qual este caminho, você vai ver Jesus orientando você, que você tem que fazer uma mudança. Mude a sua vida no dia que se chama hoje, para ter direito a morar no reino de Deus, para ter direito a estar incluído no plano de Deus para com a humanidade, que é a salvação em Cristo Jesus, o Yeshua HaMashiach, o Messias, o Cristo eterno, o advogado fiel, o juiz duvidador, o médico dos médicos, o Senhor da igreja, o Salvador, o leão da tribo de Judá, Cristo Jesus, aquele que veio salvar e está salvando e vai salvar. Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, quer te salvar nesta tarde em nome de Jesus. Olhe para Jesus Cristo, autor e consumador da fé, aquele que vai mudar a sua vida, aquele que vai dar um novo caminho para você caminhar a partir de hoje. Não é o caminho trilhado pelos seus próprios entendimentos, não é o caminho orientado pela ciência, mas é o caminho orientado pela santidade, pelo Espírito Santo. Sambiacanda Shakanda Ramanai, Unigo Shakandaralabassuri Andecanta. Este novo caminho não é ensinado pelos médicos científicos deste mundo, este caminho é ensinado pelo Espírito Santo, que é a promessa de Deus para com a humanidade. Jesus, Cristo Jesus o Eterno, Ele está salvando, Ele salvou e Ele vai salvar todo aquele que vem sobre Ele arrependido, porque Ele falou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Qual é o seu fardo pesado? Qual é a sua aflição? Qual é a sua tortura? Qual é a sua amargura? Qual é o seu sofrimento? Jesus, Ele está te chamando, porque na palavra de Deus está falando: vinde a mim, disse Jesus, todos que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqui está a promessa na palavra de Deus, que depois que você chega até Jesus, Ele vai te aliviar, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mostrar um novo caminho, Ele vai te dar uma nova direção, porque Jesus Cristo, Ele é fiel para com a sua palavra. A palavra de Deus está falando que é necessário que o homem se arrependa e confesse Jesus, e confesse a Jesus as suas más práticas neste mundo. A palavra de Deus fala, Provérbios 28:13, aquele que esconde as suas transgressões diante do Senhor nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia do Senhor. Então a promessa é certa, falando que você chega até Jesus Cristo, Ele vai te aliviar, Ele vai te dar um novo caminho, Ele vai mostrar para você o que você tem que fazer dali em diante. Mas é necessário o homem se arrepender para que a palavra de Deus se cumpra sobre a sua vida. Porque a palavra de Deus dá segurança para o homem na terra, a palavra de Deus dá esperança de vida eterna, a palavra de Deus dá arrependimento ao pecador, a palavra de Deus dá sustento ao fraco, a palavra de Deus levanta o caído, a palavra de Deus dá luz àqueles que estão em treva, a palavra de Deus é purificação para aqueles que necessitam, a palavra de Deus é cura para aqueles que estão enfermos, a palavra de Deus sara ferida para aqueles que estão feridos, a palavra de Deus é remédio para aqueles que estão doentes da alma e do espírito, a palavra de Deus liberta cativo, a palavra de Deus
liberta endemoniado. A palavra de Deus dá sustento aos medrosos. A palavra de Deus dá direção àqueles que estão de pé. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu, o alimento para todos aqueles que estão sedentos. Fique debaixo desta promessa. Procure Jesus Cristo para se encaixar diante do plano de Deus para com a humanidade. Porque a palavra está falando que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A palavra de Deus está falando, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, glórias ao nome do Senhor dos Exércitos. És o nosso refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Deus dará ordem aos seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos e tu não tropeças com teus pés em pedra. Ele vai te levantar e você vai pisar o leão, a áspide, calçarás os filhos de leões e a serpente, porque tão encarecidamente me amou também, eu vos levá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. E ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, levá-lo-ei e pô-lo-ei em abundâncias de dias sobre a sua vida e mostrarei a minha salvação, diz o Senhor dos Exércitos. Deus mostra a salvação em Cristo Jesus para com a humanidade. Não há salvação, outro meio de salvação a não ser em Jesus, porque Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A salvação não está no entendimento da ciência, a salvação para o homem não está na religião, a salvação do ser humano não está nos seus métodos de entendimento nesta terra. A salvação está no arrependimento em Jesus Cristo. A salvação está em olhar para a palavra de Deus, como Jesus Cristo vos orientou. Ele falou: examinai as Escrituras, porque vos vem ter nela a vida eterna, e são delas que de mim testificam. A salvação da humanidade não está em ser cursado e orientado acerca deste mundo. A salvação está em olhar para Jesus, autor e o consumador da fé. A salvação está em olhar para as coisas do alto, onde Jesus Cristo está sentado à destra de Deus. O homem, quando acha que tem entendimento sobre esta terra, quando o homem acha que está bem forte e sadio nesta terra, quando ele fica soberbo diante de Deus, Deus permite um mosquito mordê-lo, no outro dia ele está tremendo, igual um motor de Toyota. Então o homem não é nada sem Deus nesta terra. Quando ele pensa que está forte, fazendo academia, levantando 300 quilos, com um braço só, e quando ele está fazendo do seu braço direito a sua força, Deus permite um mosquitozinho mordê-lo, no outro dia ele está tremendo e doente em cima de uma cama. Chegou sobre ele os dias difíceis, chegou sobre ele a recordação que só Deus tem salvação para com a humanidade, só Deus tem entendimento sobre o homem na terra, só Deus que tem saúde para dar, só Deus tem orientação e só Deus tem o plano em Cristo Jesus para salvar.
Quando o homem ele pensa que é esperto, ele está sendo enganado. Quando o homem pensa que ele está sendo esperto, ele envelheceu, chegou a 70 anos de vida, então ele desfaleceu o seu semblante. Quando o homem pensa que está sendo esperto, os 70 anos de vida chegou, a velhice está o acolhendo para a sepultura. Quando o homem pensa que ele é esperto, ele envelheceu e Deus permanece sendo o mesmo Deus. Por isso é necessário o homem abraçar a salvação, não olhando para esta terra, não olhando para si próprio, porque aí ele envelhece, já não enxerga mais bem, ele envelhece, já não pode correr mais, ele envelhece, já não pode sentir prazer nas coisas deste mundo, mas Deus tem o prazer do Espírito Santo, para todo aquele que nele crê, não venha perecer, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E para Deus não tem idade, Deus está chamando de mamano a bengalano. Mamano é uma criança no seio da mãe, bengalando é um homem com 90 anos de idade, que não é mais a bengala que carrega ele, aleluia, mas ele é concedido e caminhando pelos milagres de Deus, está usando uma bengala porque já não pode correr mais. Quando o homem pensa que é esperto, a velhice o chegou sobre ele. Então é necessário que o homem se arrependa para ter o gozo inefável. É necessário que o homem se arrependa para crer na sua salvação. E a salvação da humanidade, Deus tem um plano. E o plano de Deus para salvar, para alegrar o seu ser humano na terra, com esta promessa, é através da sua palavra sobre o seu Filho, porque fala a palavra de Deus, que Deus deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salve-se quem puder. É necessário se arrepender para ter a salvação. Você decide naquele grande dia que você se encontrar com Jesus Cristo, o juiz desvendador, que todos os joelhos se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Não fugirá o homem no ar, não fugirá o homem sobre a terra, não fugirá o homem debaixo da terra deste propósito de Deus. Todo ser humano se encontrará com Jesus Cristo, o juiz da humanidade, e todos os joelhos se dobrarão diante de Jesus e confessarão que Ele é o Senhor, que Ele é o Messias, que Ele é o Yeshua HaMashiach, que Ele é o Salvador de toda a humanidade. É necessário que o homem se arrependa com seus entendimentos. O homem não consegue desenvolver algum método em seus próprios entendimentos para fugir da velhice, porque foi o homem sentenciado por Deus, e assim ele envelhece, e a velhice chega, e quando a velhice chega, aproxima-se do ser humano sobre a terra um fator chamado morte, e o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas todos aqueles que estão em Cristo Jesus já passaram da morte para a vida, porque eles não vão morrer mais. Todo aquele que tem Jesus, todo aquele que recebe a palavra de Deus, não morrerão mais, porque já passaram da morte para a vida. O salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor.
não quer o homem ser esperto, construir império sobre esta terra e se esconder da morte, porque lá na velhice a morte vai pegar ele. É necessário ele se arrepender. O homem pode fugir da mordida do mosquito e escapar da morte. O homem pode fugir da bala perdida e escapar da morte. O homem pode fugir do homem sanguinário e escapar da morte, mas ele tem que entender que ele foi sentenciado por Deus. Quando a velhice chegar, a morte pega ele. Por isso é necessário ele ter Jesus para não entrar em condenação, porque aqueles que têm Jesus já passaram da morte para a vida. Como é bom correr, como é bom ter saúde, mas melhor ainda é ter Jesus, melhor ainda é olhar para Jesus Cristo, autor e o consumador da fé, o qual vai dar a salvação para o pecador que se arrepende. Não importa qual que foi o tipo de pecado que você pecou, não importa qual que foi o caminho que você caminhou, importa o caminho que você vai caminhar daqui para frente. O que importa é que depois que você ouviu esta palavra, que não há outro caminho a não ser Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a Deus a não ser caminhando em Jesus. Então, o que importa é daqui para frente você se arrepender e andar pelo novo caminho em Jesus Cristo. O homem, com a sua sabedoria, ele granjeia muitas coisas nesta terra, mas a ilusão olhar para as coisas desta terra e perder o olhar para o alto, e perder o olhar para a santidade, e perder o olhar para a profecia, e perder o olhar de ter conserto com Deus. Deus olha para a humanidade e olha e diz assim, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus olha e vê a nação perecendo, Deus olha e vê o ser humano na terra enfraquecendo, Deus olha e vê o ser humano na terra envelhecendo, andando por caminhos perversos, andando pelo caminho do pecado. Deus olha e manda o ser humano se arrepender, porque é necessário que o homem se arrependa para se achegar a Deus. Não queira andar no caminho do pecado, porque o pecado é uma doença que só é a cura em Jesus Cristo. O pecado é uma doença que leva à morte, porque diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. É necessário que a humanidade se arrependa, venha se curar desta doença chamada pecado. O pecado faz o ser humano na terra, faz a nação tropeçar. O pecado faz a nação se esquecer de Deus. O pecado faz o homem cair. O pecado faz o homem ter maldição sobre si. Ele se arrependa e abraça o seu Pai. Se arrependa e olhe para o alto, para Jesus. Se arrependa e olhe para Deus, para os planos de Deus para com a humanidade. Para você se arrepender, é necessário você olhar apenas para Jesus, autor e o consumador da fé. Jesus está chamando. Absolva de Deus a palavra de Deus. Disse Jesus que virá na nuvem com voz de arcanjo e com trombeta.